O reinado de Filipe II na Espanha. Filipe II foi rei da Espanha, rei de Nápoles e Sicília, duque de Milão, rei dos Países Baixos de 1556 a 1581 e rei de Portugal e dos Algarves a partir de 1580. O seu reinado foi marcado pelo auge do Império Espanhol, que foi chamado de o Império onde o sol nunca se põe, em referência às colônias espanholas espalhadas por todo o mundo. Filipe II herdou um imenso império do seu pai Colaus I, nos Países Baixos. Filipe II aumentou os impostos cobrados pelos espanhóis, e tentou impor a religião católica aos holandeses, que nessa época já eram protestantes em sua maioria. Como consequência dessas atitudes, os representantes dos Países Baixos se rebelaram contra a Espanha e declararam a independência da Holanda. Em 1568, porém Filipe II não aprovou a emancipação holandesa e fez de tudo para recuperar o domínio. Os holandeses guerrearam contra os espanhóis, até terem sua independência formalmente reconhecida. Em 1648, em 1571, aconteceu no Mar Mediterrâneo a Batalha Naval de Lepanto, que envolveu, de um lado, Espanha, República de Veneza, Gênova, Estados Papais ou Pontifícios, Grão-Ducado da Toscana e Cavaleiros de Malta, que faziam parte da Liga Católica ou Liga Santa, contra o Império Otomano, Império Muçulmano, que estava ampliando sua esfera de influência sobre o mar Mediterrâneo e pretendia invadir o sul da Itália. Ao final da batalha, a Liga Santa dos Países Católicos venceu o Império Otomano. Em 1578, o rei de Portugal Dom Sebastião morreu sem deixar herdeiros. O trono de Portugal foi ocupado por seu tio, o cardeal Dom Henrique de Enves, que morreu em 1580. Com a morte de Dom Henrique, encerrou-se a dinastia de Enves e o trono de Portugal ficou vazio. Várias famílias nobres apresentaram seus candidatos a rei de Portugal, porém o rei Filipe II da Espanha, que era neto do rei português Dom Manuel I, era o mais próximo em parentesco com os falecidos reis de Portugal. Diante disso, Filipe II aproveitou a oportunidade para anexar os territórios de Portugal à coroa espanhola. Teve início a União Ibérica, quando os reis da Espanha também eram reis de Portugal. Essa união durou de 1580 até 1640. Porém, isso não significou que a Espanha tenha interferido na administração das colônias portuguesas. Os nobres de Portugal continuaram nomeando seus próprios governadores para as colônias. A exemplo do Brasil e de outras colônias na Ásia, os problemas de Filipe II com a Inglaterra eram muitos. Os ingleses contratavam piratas para roubar os navios espanhóis e levar suas mercadorias e riquezas. Filipe II decidiu, em 1588, montar uma frota naval que contava com 132 navios, 8.000 marinheiros e 18.000 soldados. Essa frota ficou conhecida como Invencível Armada. A armada tinha o objetivo de invadir a Inglaterra, destituir a rainha Elizabeth I do poder e restaurar o catolicismo no país. Caso o plano desse certo, Filipe II apoiaria um rei católico na Inglaterra que fosse mais amigável com a Espanha.